Cronograma, Bíblia Todo Dia, Lucas, capítulo número 21. Primeiramente, nós vamos ver sobre a oferta da viúva, onde Jesus ele viu ali os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas e viu também que uma viúva pobre, ela foi ali e colocou 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Aqui o Senhor fala mais uma vez, critica também a religiosidade, porque muitos ali achavam que estavam fazendo assim algo muito importante, de dar das suas grandes riquezas, tirar pequenas moedinhas e ofertar ali. E aquela mulher, ela deu tudo quanto tinha. E nesse ensinamento, o Senhor ele não vai falar apenas a respeito do dinheiro, ele vai muito além, ele vai falar da nossa vida, o que nós temos dedicado a Deus, né? Essa mulher, ela não poupou, ela entregou tudo, e é assim que o Senhor espera de mim e de você, que nós venhamos entregar o nosso máximo, confiando que nós não perdemos quando nós entregamos tudo ao Senhor, porque Ele tem muito mais para nos dar. Depois aqui nós vamos ver o sinal do fim dos tempos, que nós vemos em todos os evangelhos, né? Que o Senhor vai falar sobre o templo, quando os discípulos estavam maravilhados, olhando para o templo, com pedras, né? Com várias ornamentações, o Senhor vai dizer assim, versículo 6, digo a vocês, disso que vocês estão vendo, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra. O Senhor tanto estava falando sobre a destruição daquele templo, que ele foi destruído, tanto também como o Senhor estava falando dos acontecimentos dos fins dos tempos, né? E aí eles perguntam, mestre, quando essas coisas estão para acontecer? E qual será o sinal? E aí ele vai começar a alertar, né? Vai trazer alguns ensinamentos que servem para nós até os dias de hoje, que são esses mesmos ensinamentos que nós temos nos baseados para entendermos que está próximo à vinda do Senhor, que nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos visto os sinais, né? Ele vai falar de guerras, rebeliões, nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, pestes. E aí no versículo 12 ele diz, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, que também é um sinal. A perseguição à igreja, a perseguição aos cristãos, que hoje está acontecendo. No Brasil, nós ainda não vemos essa perseguição de uma forma tão acirrada quanto em outros países, mas isso também não deixa de ser existente aqui no nosso país. Nós, cristãos, que defendemos a palavra, que defendemos o evangelho, já somos sim, de alguma maneira, perseguidos. Basta ter entendimento para entender e ver essa perseguição. Amém? E o Senhor vai dizer que os discípulos vão receber sabedoria, vão receber a autoridade do Senhor para falar, para lidar com todas essas coisas. O Senhor vai alertar que tanto aqueles discípulos quanto nós nos dias de hoje seríamos odiados por conta do nome de Jesus. O Senhor vai trazer muitos sinais aqui, né? Ele vai dizer no versículo 23, como serão terríveis aqueles dias. Não é verdade? E aí, no versículo 25, ele vai dizer, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações se verão em angústia e perplexidades, a agitação do mar, os homens desmaiarão de terror, apreensivo, né? Poderes celestes serão abalados. Tudo isso nós vamos ver no finais dos tempos. Nós estamos vendo muitas coisas, mas ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. E aí no versículo 29, a partir de então, o Senhor vai falar sobre a figueira, que nós, né, vai falar lá para os discípulos que eles entendem o tempo. Quando eles olham para a figueira, eles sabem o tempo, né, se está para brotar, se não está. E aí, da mesma forma, com sabedoria, que hoje também nós sabemos se estamos em tempos de chuva, de verão, de outono, conseguimos identificar esses pontos, né? Devemos também entender o que está acontecendo e como o reino de Deus está próximo, né? E aí ele vai dizer que céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Muitas pessoas acham que isso aqui é balela, muitas pessoas acham que não vai acontecer. Porque desde o tempo dos meus avós eu escuto dizer que Jesus vai voltar e não voltou ainda, isso não vai acontecer, o mundo não vai acabar, quem se acaba somos nós, né? Temos que ter cuidado, porque Jesus vai voltar e muitas coisas vão acontecer. E nós iremos, cada um de nós, prestar contas com o Rei dos Reis. Aí ele vai finalizar dizendo, versículo 36, né?
estejam sempre atentos e orem, né? Estejam sempre atentos e orem. É o que nós devemos fazer, amados, enquanto o Senhor não vem. Servir a Ele, adorar a Ele, vigiar e ficar atento, né? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.